Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, né? Eu estou gravando esse vídeo agora à tarde, por isso eu iniciei com boa tarde. E vamos para a nossa aula de história. O nosso tema será município, campo e cidade. E será, deixa eu abrir aqui, ó. Nós faremos a atividade da apostila, né? Volume 1. Eu marquei a página aqui e marquei como página 11, tá? Eu mesma numerei, né? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Então, nosso tema hoje é município, campo e cidade. O município muitas vezes a gente chama um município de cidade. A gente fala, eu moro lá na cidade chamada Campo Grande, moro na cidade do Rio de Janeiro, moro na cidade de São Paulo, moro na cidade de Salvador. Só que existe uma diferença do termo município e do termo cidade, tá? Então nós vamos começar falando sobre isso. Primeiro eu vou ler aqui para vocês, ó. Município, então tem esses dois pontinhos aqui, que é para mostrar que dentro do município tem o campo e a cidade. O município compreende tanto a área urbana, que é a cidade, quanto a área rural, que é campo. Observe estas imagens. Então aqui, ó, mostrando uma imagem que a gente já deduz que é a parte do campo de um município. E aqui, por ter muitos prédios, a gente imagina que seja a cidade, né, gente? E é isso mesmo. Aqui, ó, no campo, o campo e a cidade, eles têm diferenças, têm características diferentes, tá? No campo, o que a gente imagina encontrar no campo? A gente imagina encontrar criação de algum animal, a gente imagina encontrar uma casinha que seja uma chácara, a sede, né? Da chácara, do sítio, da fazenda. A gente imagina encontrar pomares, que são plantações de frutas ou plantações de vegetais. No campo pode ter uma fábrica, uma indústria grande, né? Uma indústria que faça o café, que faça a farinha do milho. Então, às vezes escolhe ali mesmo e ali mesmo já faz. Como foi mostrado lá na aula de geografia, teve a imagem do silo, né, lá, que era de uma plantação de café. Então, ali mostrou uma fazenda, né? E aquela fazenda faz parte de onde? Do campo ou da cidade? Faz parte do campo, né? Então, existe coisas bem diferentes entre o campo e a cidade. Existem características bem diferentes entre o campo e a cidade, né? Então, a cidade, olha aqui, ó, é muito fácil de identificar, porque tem vários prédios, várias casas, até quando não tem vários prédios, mas tem várias casas, tem avenidas, tem muitos carros, às vezes tem shopping, às vezes não, mas tem supermercado, tem escola, tem hospital, tudo que o campo não tem, né? Lá no campo, a maioria das coisas que nós comemos, dos alimentos que nós comemos, seja, vamos dizer, que está dentro de uma latinha ou não, eles vieram do campo, tá? Então, seja a plantação de tomate, a plantação do milho, a plantação do café, a farinha que faz o pão, o leite que tira da vaca. Então, os nossos alimentos praticamente são produzidos lá no campo. E aí eles vêm para a cidade. Então, uma coisa é campo, outra coisa é cidade. Agora, professora, qual que é a diferença entre cidade e município? Quando eu posso dizer que é um município? Então, eu anotei aqui, ó,
que muitas vezes nós chamamos o município de cidade, né? Nós dizemos cidade de Campo Grande, não é município de Campo Grande, porque Campo Grande está dividido entre campo e cidade. Campo Grande tem a parte rural, que é chamado de zona rural, onde tem chácaras, onde tem fazendas, onde tem sítios, tá? Então, o nome correto é município de Campo Grande. E para ser um município, o que é necessário? O município, vou dizer que é o espaço maior. Dentro desse espaço grande, ele tem um pedaço de campo e um pedaço da cidade. Geralmente o campo fica aqui em volta e a cidade vai ficando mais centralizada, tá? Por isso às vezes a gente até fala, vou no centro da cidade, porque naquela cidade ainda tem um espaço menor que é o centro. Ok. Para ser cidade, ela precisa ser considerada, precisa ter algumas coisas também. Não pode se tornar cidade só porque alguém quer que seja uma cidade. Não. Precisa ter uma certa infraestrutura e um número mínimo de habitantes para ser considerado uma cidade. Então, por exemplo, se Terenos vai ter um prefeito, Terenos vai ser considerado uma cidade, e para ela ser isso, ela precisa do quê? Ela precisa ter um número mínimo de habitantes, então ela precisa ter, no mínimo, tantas pessoas que moram lá, e precisa ter uma infraestrutura. O que é infraestrutura, professora? Precisa ter vias públicas, né, com asfalto onde os carros vão e vêm. Precisa ter casas, escola, comércio, prédio, lugar para recreação, lugar para trabalho, né? Então, se tem escola, tem gente trabalhando. Se tem hospital, tem gente trabalhando. Se tem comércio, tem gente trabalhando. Aí pode ser considerado cidade, tá? Então, Campo Grande um dia foi somente campo, gente. Um dia foi somente campo, né? Por isso até tem o nome de Campo Grande, porque quando o fundador de Campo Grande chegou aqui, ele encontrou um campo bem grande. E aí esse campo era tudo considerado zona rural. A partir do momento que começou a ter um número X de habitantes e que começou a ter uma infraestrutura boa, como lugares para recreação, para trabalho, para estudo, aí sim passou a ser dividido entre cidade e campo, e tudo isso virou o município de Campo Grande, tá bom? Então, existe uma diferença entre falar cidade de Campo Grande e município de Campo Grande. Porque cidade você está falando somente da zona urbana. E quando você fala município de Campo Grande, você está falando da cidade e do campo. Ok? Então, agora nós vamos responder aqui, ó. Nós vamos fazer essa página 1, atividade 1, 2, 3... E vamos até a próxima página na letra C, que ainda tem lá em cima, e número 4, tá bom? Então, aqui tá dizendo assim, ó. Qual das imagens, então, baseado nessas imagens que nós temos aqui, qual das imagens acima representa uma paisagem rural? Então, rural é tudo que se refere ao campo, tá? E como você descobriu isso? Então, a imagem que representa a paisagem rural é a imagem da letra A, né? Ela é uma paisagem rural. E como que você descobriu isso? Bom, eu posso ter descoberto isso pelo tamanho do campo que eu estou vendo aqui, ó, esse mato, né? Por exemplo, essa grama. Eu deduzo isso porque tem uma casa isolada aqui, não tem um conjunto de casas. Eu deduzo isso também, eu acredito que seja a letra A, porque tem mais árvores, né? Tem aqui uma plantação, porque as pessoas estão vestidas com características, com roupas que lembram a zona urbana, ou um sítio, uma chácara, porque ele tem aqui os cestos, que provavelmente ele fez uma colheita e está separando alguma coisa nos cestos.
né? Então, é isso que vocês vão responder. Esses números aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, vocês não precisam seguir 1, 2, não é para colocar 5 coisas. Você pode colocar a sua resposta aí corrida, direto. São 2 perguntas. Então, primeiro você vai responder a primeira pergunta. Qual das imagens acima representa uma paisagem rural? Aí você vai colocar aí a imagem da letra A. Ponto. Na mesma linha, você pode continuar respondendo a segunda pergunta que tem aí. E como você descobriu isso? Pelas roupas das pessoas, pelos cestos de alimentos, pelo campo de gramado, pela única casa, pelos chapéus dos homens que estão separando os alimentos. Pronto. Aí coloca o ponto. Não precisa ir colocando em forma de listinha, não, tá? Número 2. Quais são as vantagens de morar na área urbana de um município e na área rural? Então aqui, na verdade, os 2 lugares têm vantagem, né, gente? Morar na área urbana e morar na área rural são 2 vivências totalmente diferentes. E cada um tem um gosto, cada um vai preferir uma coisa, né? Muitas vezes, ó, eu só morei no município, eu nunca morei na zona rural. Então eu não posso dizer que morar na cidade é melhor do que morar, desculpa, falei município, não, cidade. Morar na cidade é melhor do que morar na zona rural, porque eu nunca morei, eu não sei dizer. Então, a gente pode colocar quais são as vantagens se baseando em algumas coisas, como, por exemplo, morar na área urbana. O que pode ter de vantagem? Nós estamos perto de um hospital. Então, se a gente passar mal, a gente vai chegar mais rápido no hospital. A gente está perto dos supermercados, o que facilita a nossa vida para a gente fazer compras. Nós temos mais lugares de recreação, né, de lazer. Nós temos as praças, os cinemas, os shoppings, os restaurantes. Então, essas são algumas vantagens, né? Agora, e na área rural? Quais são as vantagens de morar lá? Eu imagino não, eu acredito que morar lá a gente respira o ar natural, sem poluição, não tem estresse no trânsito, né? A gente não fica brava no trânsito porque tem muitos carros e a gente quer chegar logo. As pessoas podem comer uma alimentação mais saudável porque elas plantam e elas colhem e elas podem plantar sem usar aquele agrotóxico, né? Que são os venenos para matar os bichinhos que ficam nas plantações. Ela pode fazer uma plantação dessa só para ela. Que mais? Ela pode aproveitar um rio que tenha perto da casa dela, um córrego que tenha perto da casa dela. Então, eu já falei aí 4 vantagens da zona rural. Mas você vai escolher o que você quer escrever aí como vantagem de morar na área urbana e vantagem de morar na área rural. Você escolhe, você pode colocar 3 vantagens para cada um e tá bom. E aí, como que você vai colocar nessas linhas aqui? Você pode escrever assim, ó, vantagens na primeira linha, vantagens da área urbana. Aí você coloca 2 pontinhos e coloca as vantagens aqui. Quando você terminar, você vai para outra, uma linha nova e coloca vantagens da área rural. Coloca 2 pontinhos e vai lá e escreve quais são as vantagens que você também acredita, tá bom? E aí, não esquece, quando você terminar a vantagem da área urbana, você coloca um ponto final. Se você colocar mais de uma vantagem na área urbana, você separa por vírgula. Então, se eu for colocar lá na área urbana, porque estou próximo ao hospital, vírgula. Porque tem muitas áreas de recreação, vírgula, tá? A gente tem que ir colocando vírgula aí para separar quando eu vou colocando várias coisinhas para falar de alguma coisa, de uma coisa só.
E aí eu termino com o ponto final. Agora nós vamos ver os municípios do Brasil e aqui tem uma tabelinha, ó. Em 2016, de acordo com o IBGE, o significado de IBGE é esse aqui, ó. A sigla é IBGE, isso é uma sigla. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Havia 5.570 municípios brasileiros. Isso lá em 2016, tá, pessoal? A população brasileira está distribuída nesses municípios. O tamanho da zona urbana e o tamanho da área rural variam de acordo com o município. A quantidade de habitantes em cada área também. A tabela a seguir representa uma quantidade de habitantes das áreas rurais e das áreas urbanas de 3 municípios do estado de Sergipe. Então, aqui foi tirado lá do estado do município, do estado de Sergipe. Municípios de Sergipe, aqui são os municípios de Sergipe, ó. Então, nós temos aqui Cristinápolis, Laranjeiras e Pacatuba. Eu acredito que seja Pacatuba, porque eu não tenho acento no A, senão seria Pacatubá. Pacatuba. Aqui tem a quantidade de população urbana, então são as pessoas que moram na cidade. Em Cristinápolis tem 8.336, em Laranjeiras tem 21.258, em Pacatuba tem 2.688. A população rural, que são aquelas que moram no campo, nós temos em Cristinápolis 8.183, em Laranjeiras 5.645, em Pacatuba 10.449. A fonte de onde foi tirado? Ó, foi tirado do Censo Demográfico, que é uma pesquisa, tá, do IBGE, de 2010, feita no Rio, aliás, o órgão está lá no Rio de Janeiro, né, IBGE 2013, tá? Então, isso foi uma pesquisa. Agora aqui, ó, para responder a número 3. De acordo com os dados da tabela, em qual dos municípios, letra A população urbana é maior do que a população rural? Aqui nessa pergunta, quando eu fiz meu planejamento e estava estudando para fazer o vídeo, eu achei que ficou meio confuso, né? Porque aqui, maior, no caso tem duas. Tem Cristinápolis, a população urbana é maior do que a população rural, e tem Laranjeiras. Só que aí, depois quando eu li a letra B, que fala assim, qual é a população rural maior do que a urbana, e lá na letra C, ó, e aqui na letra C que perguntou, a população urbana e a população rural são formadas por quantidades parecidas de habitante. Aí eu percebi, então, que na letra a pergunta é, a população urbana que é maior do que a rural, só que é muito maior do que a rural, entendeu? Não é só maior, é muito maior. Então, qual é a população? Qual é a cidade? Então, a cidade que nós temos que é muito maior a população urbana da rural é Laranjeiras, né? Aqui na letra B está perguntando qual a população rural é maior do que a população urbana. Então, nós vamos olhar na tabela. A rural maior do que a urbana, ó. Então, aqui, quem está aparecendo bem maior, Pacatuba. E na última, pergunta qual é a quantidade parecida. Então, parecida, Cristinápolis, porque tem 8.000 e tem 8.000. Só que aqui tem 8.336 e aqui tem 8.183, né? Então, ó, a letra C, né? Você e sua família moram na área rural ou urbana? Então, você só vai responder aqui, área rural ou área urbana, tá? E a nossa atividade vai até aqui somente, esse vídeo, né? Esse vídeo é o vídeo 1 de história, tá? Vídeo 1. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, a história do rato do campo e o rato da cidade para vocês assistirem, tá bom? Cada um vai falar das suas características, daquilo que acha melhor,
E assim, a gente não vai escolher um lado, né? A aula não é para escolher um lado. A aula é para a gente saber diferenciar uma área da outra área e não escolher qual é a melhor, porque as duas têm o seu lado bom, tá bom? Então, façam a atividade e depois assistam o vídeo, ok? Esse, lembrando, é o vídeo 1 de história. E até a próxima aula, gente.